Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é inglês e leitura instrumental. Os tópicos a serem abordados nessa aula são inglês instrumental, leitura instrumental e comprehension reading, que é a compreensão de texto. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer o conceito e objetivo do inglês instrumental, obter uma visão mais abrangente de um texto na língua inglesa, compreender o texto de forma geral e deduzir informações específicas através da interpretação de texto e descrever e classificar os tipos de leitura. Bom, para a gente compreender um pouquinho mais sobre o que é o inglês instrumental, nós vamos voltar um pouquinho no tempo e pensar como e de onde surgiu. O inglês que o nome dele era conhecido como English for Specific Purpose, que significa inglês com um propósito específico. Ele surgiu no final da década de 70. Pela necessidade e demandas das universidades, principalmente de ciência e tecnologia, de traduzir textos. Lembrando que na época de 70 a gente não tinha as ferramentas eletrônicas que nós temos hoje, que você pode fazer uma tradução mais rápida, em tempo curto de prazo. E a demanda deles era muito grande de textos, era um número muito grande, eles tinham pouco tempo para traduzir. E antigamente, como era por dicionário, traduzir palavra por palavra demandava muito mais tempo. Então surgiu a necessidade de ter uma disciplina que ensinava a fazer textos, de traduzir textos de forma mais rápida e eficaz, sem ter a necessidade de traduzir o texto por inteiro, mas ter uma compreensão geral do texto para eles obterem conhecimento dessa forma. Tá? Então vamos lá, o que é inglês instrumental? Inglês instrumental é uma metodologia de aprendizado que possibilita o aluno e o profissional a desenvolver habilidades de leitura e interpretação de textos na língua inglesa, tá? Então, o inglês instrumental, ele não vai te dar uma base gramática profunda, tá? Ele te dá meios e estratégias para que você entenda de forma geral ou até de forma específica de alguns textos, fazer uma leitura geral do texto, tá? Então, ele te dá meios, te dá estratégias para que você consiga fazer essa leitura. Os objetivos da leitura instrumental é desenvolver estratégias para a compreensão de texto em geral e os específicos. Por exemplo, documentos, relatórios ou artigos científicos. Então, ele vai te dar meios e estratégias para que você possa compreender aquele texto, certo? Possibilitar condições para a tradução de textos originais, sem ter a necessidade de você recorrer a uma ferramenta eletrônica ou dicionário. Ele vai te dar meios para que você compreenda o texto de forma geral e faça uma tradução geral do texto. Tá? Ele vai também disponibilizar conhecimentos necessários que viabilizam a construção de sentidos textuais e estrutura frasal básica para leitura e escrita. Então, ele disponibiliza conhecimentos para que você consiga fazer uma análise do sentido textual, do sentido do texto, a compreensão do texto e uma estrutura de frases básicas no inglês para que você compreenda o texto de forma geral. Então, a leitura instrumental, ela é uma das partes principais do inglês instrumental, em que o inglês instrumental ele não vai te ajudar na fala, mas ele te ajuda principalmente na leitura, ele é específico para leitura e escrita, tá? Então, a leitura instrumental possibilita o indivíduo a ler razoavelmente textos de diferentes níveis de complexidade, em diferentes níveis de compreensão, a fim de alcançar seu objetivo, seja profissional, acadêmico ou pessoal. A leitura ela pode ser tanto para o lazer, também pode ser para obter informação, para obter um conhecimento, talvez um artigo específico, ou um documento exigido pelo seu chefe. Então, tem esses dois tipos de leitura. A comprehension reading, que é a interpretação de texto. Interpretação de texto é um tópico muito importante no inglês instrumental, dentro da leitura instrumental. Tá? E a partir dele a gente tem algumas etapas que vão te ajudar nesse processo, tá ok? Então nós temos o primeiro, pay attention, que quer dizer preste atenção. Diferente quando você vai ler um blog, vai ler uma revista, um livro que você gosta. Prestar atenção para compreender a compreensão do texto de uma língua estrangeira é importante porque você vai olhar, você vai fixar naquilo que você está lendo, você vai prestar atenção naquilo que você está lendo. É diferente de você ler um texto que você precisa compreender assistindo TV, olhando o celular. Então, ele exige um pouquinho mais de atenção, ok? Analyze the content, que é analisar o contexto.
Então, analisar o contexto, por exemplo, onde que acontece o texto, em que lugar, quando, né? Se tiver uma imagem que te ajude também a identificar o contexto, também é muito legal. Vocabulary Research. Então, é a pesquisa de vocabulário, que vai te ajudar a compreender o texto de forma geral com a pesquisa de algumas palavras, tudo bem? Então, você tem um texto lá que você não conhece palavra nenhuma. Tudo bem, a gente vai te dar outros meios para isso, mas quando você tem um conhecimento básico, você consegue, pegando palavras e fazendo essa pesquisa e que leva nós ao segundo passo, que é make notes, que é fazer anotações. Sempre que achar uma palavrinha, sempre que achar um sentido da frase que você compreendeu, sempre faça anotações para que você não esqueça quando for fazer a leitura novamente, tá ok? Principais tipos de leitura. O nível de compreensão pode variar de acordo com a nossa necessidade ou objetivo. Para isso, precisamos identificar o tipo de leitura que faremos, sejam eles skimming, scanning, leitura extensiva ou leitura intensiva. Skimming e scanning, eles são uma das partes de estratégias do inglês instrumental. Então, por isso, nós vamos falar mais específico, mais detalhadamente nas próximas aulas, tá ok? Então, o skimming, só para te dar uma ideia, ele busca a ideia geral do texto. Ele busca entender a compreensão geral sobre o que aquele texto fala, ou aquele relatório, sobre o que aquele relatório está te falando, né? E o scanning é uma busca de uma informação específica. Então, você vai buscar no texto um conhecimento, uma informação específica. Ou, por exemplo, o seu chefe chega com um relatório e fala: eu preciso que você encontre os números que estão em desfoque, o número que está ressaltando. Então, você vai diretamente buscar esse número, que é um scanning. Você vai escanear a folha e procurar exatamente aquilo que você quer, ou aquilo que foi demandado, ok? A leitura extensiva, a gente fala extensiva no sentido de quantidade. Então, é quando você faz vários tipos de leitura, seja de revistas, livros, são leituras que você faz com o seu dia a dia, tá? E ele não precisa de uma compreensão específica, um entendimento específico sobre o assunto. Tendo um conhecimento geral de mundo, enfim, daquilo que você gosta, você já consegue compreender, tá ok? E a leitura intensiva, ela é um pouquinho mais intensa, né, como a palavra fala. Então, é uma leitura com concentração e com mais cuidado, tá ok? E você precisa entender o que significa. Então, um exemplo de leitura intensiva é um documento legal, um documento financeiro, um artigo acadêmico, né? Que você precisa ter um conhecimento prévio, ter um conhecimento específico sobre o assunto para que você consiga compreendê-lo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa reportagem, né? Quando a gente olha para essa reportagem, a gente entende que é de um jornal, certo? Porque a gente vê que tem o título, tem data, tem o nome do jornal. Então, a gente entende que é um jornal, certo? Quando a gente fala de jornal, é uma leitura diária, uma leitura que a gente faz mais por prazer, certo? Então, que tipo de leitura é ele? Bom, você acertou se você pensou na leitura extensiva. Tá? É uma leitura que não precisa de muito cuidado, que não precisa de um conhecimento prévio, mas é uma leitura que você faz mais por prazer, então você consegue fazer uma compreensão geral. Quando nós temos aqui uma imagem, que geralmente jornais ou revistas vêm, fica um pouquinho mais fácil de você compreender qual o contexto do texto, o que a reportagem está falando. No caso aqui, a imagem são os homens vestidos de astronauta, que a gente entende que tem a ver com lua, mas enfim. Então, quando a gente lê o texto lá, o título Man on the Moon, né? Aqueles que já conhecem man, que é uma palavra mais comum no inglês, man, que é homem, né? Você entende que então moon é lua. Então, você consegue fazer esse link, tá? Então, já te ajuda a entender sobre o que está falando o texto. E as etapas aqui para a compreensão do texto, como havíamos falado antes, é prestar atenção. Lembra que como a gente está lendo uma leitura de uma língua estrangeira, a gente precisa prestar mais atenção, né? Então, a gente vai procurar, vai ler com atenção, né? E perceber quais são as palavras que você reconhece, palavras que você não conhece, e assim por diante. Pesquisar o vocabulário. Eu não sei o que significa earth, né? And the message from earth. Eu sei que é message, que é uma palavra conhecida, mas e earth? Então, vai lá, pesquisa o vocabulário, anota, né? Fazer anotações sempre, anota o significado, e aí você vai conseguir fazer uma compreensão daquilo que está falando no texto, tá? E lembrando que earth é terra, tudo bem?
e analisar o contexto, né, como a gente já havia falado. Pela imagem a gente consegue entender que é o contexto e lendo o texto em si a gente consegue entender o que o texto está querendo dizer. No caso é a reportagem. Agora, essa imagem, faça uma análise dessa imagem, desse texto, né? A gente vê que a imagem que se destaca é um cérebro, né? Então, a gente entende que é um cérebro, a gente entende que é algo mais específico, né? Então, quando a gente vê um artigo que é um cérebro, você não consegue, uma pessoa leiga não consegue ler de forma natural. Então, ela precisa ter um conhecimento específico, né? Conhecimento prévio. Então é importante que a pessoa, quando vai ler um artigo específico, que tipo de leitura que a gente vai estar fazendo? É uma leitura intensiva. Lembra que é uma leitura intensiva? É uma leitura cuidadosa, uma leitura mais com concentração, tá? Mais do que a outra que é extensiva, que é mais por lazer. Tudo bem? Então aqui a atenção deve ser maior, né? Prestar atenção. Então, pesquisar o vocabulário, né? Quando nós vemos a imagem cérebro, a gente, como que é cérebro em inglês, né? Pra gente compreender. Então, vai lá, pesquisa o vocabulário, que é brain, né? Então, a gente vai buscar no texto brain, o que tá falando sobre brain, né? Então, a gente consegue fazer uma análise do contexto, tá? A gente sabe que é sobre o cérebro, mas o quê? Que está falando sobre o cérebro, né? Então vai lendo, vai procurando vocabulário que não conhece e vai pegando aquelas palavrinhas que você conhece para fazer uma compreensão geral do texto. E sempre fazendo anotações, nunca esquecer de fazer anotações, tá ok? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre inglês e leitura instrumental. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!